Doutor Rafael, doutor Rafael Torquato já presente aí. Já estava com algum público, como você não estava conseguindo acessar. Doutora Renata, seja bem-vinda. Roberta, de volta. Problema técnico sempre existe, não é? Vou esperar aqui o convite para acionar o doutor Rafael na nossa live, tá bom? Enquanto isso, está chegando mais gente. Ok, doutor Rafael já pedindo aqui participação. O nosso bate-papo, tá? 4 minutinhos atrasado, mas é isso mesmo, tá? Às vezes acontece aí imprevisto e o colega teve problema no acesso, mas vamos lá. Pronto. Doutor Rafael Doutor Torquato, Nelson boa tarde. Bellarmino, Como vai, meu amigo? Tudo bem? prazer falar com você novamente. Prazer é meu e desde já eu já agradeço aí o convite, né? Que de antemão, primeiro momento já feito aí por você o convite, fiz o convite a você e você não pensou duas vezes, já se colocou aí, né, de prontidão para a gente bater esse papo aí em relação a esse assunto, né, que você vem realmente trabalhando no dia a dia. Desejo realmente aí sucesso mais para você e a gente vai já começar Para aí todos direto nós. o nosso bate-papo, tá? Eu estou Raval, colega, médico oncologista, atua em Maceió, Med Rádios, instituição, né, que vem atuando nos últimos anos. E eu abro agora para você se apresentar rapidinho aí para a turma. Lembrando que nós temos gente aqui já, pessoas de Fortaleza, de São Paulo, nós temos uma turma do Rio, nós temos pessoal de Natal, tá? Então a gente está aí um pouquinho já alcançando algumas pessoas aí na região norte, nordeste, sudeste também, tá bom? Fica à vontade, amigo, se apresenta. Nelson, prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre oncologia novamente. Fazia tempo que a gente não se via, né? Eu vou fazer um breve histórico meu. Eu sou oncologista clínico. Eu me graduei aqui na Federal de Alagoas e fiz minha formação na Federal, na Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, tanto na parte clínica como na oncologia clínica. E, na sequência, eu fui do grupo fundador que criou o serviço de oncologia clínica no Hospital HC em São Paulo e também fui oncologista do ICESP, do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. E já estou aqui há 5 anos, aqui em Maceió, né, muito feliz, tem um campo razoavelmente bom aqui na cidade. Enfim, eu estou muito feliz com a oncologia no Brasil. Você certamente foi um desses colegas que contribuiu e vem contribuindo muito para a melhoria da qualidade da nossa oncologia clínica, para a performance dela. Enfim, estamos aqui tentando criar um cenário parecido com o que os americanos tinham há 20 anos atrás, mas estamos lutando. Na luta, né? Doutor Rafael, obrigado aí mais uma vez. A gente nos conhecemos rapidamente com a história de pesquisa e aí, desde então, começou esse respeito um pelo outro, né? Eu acho que você, né, já falei isso para você, faz a diferença realmente aí na região. A gente vem acompanhando, né, suas conversas, suas postagens, suas lives via Med Rádio, e realmente é um profissional diferenciado, né? Presenciei já, né, ter o contato com pacientes, então isso é uma coisa que, quando a gente vê situações como essa, a gente vê que tem profissionais que realmente ainda fazem diferente, né? Então, estão realmente exercendo a medicina, a oncologia, realmente porque gostam, porque sente bem, então ajudam, continuam ajudando o próximo, tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas, se preocupando, coisas às vezes de 9 horas da noite, 10 horas da noite, saindo para ver um paciente, e discutindo o caso, eu lembro demais, um paciente que estava em terapia, ficava te aguardando enquanto fazia atendimento desse paciente, então realmente espero que você continue com essa garra, com essa vontade, tá? Então vamos lá. Nosso bate-papo hoje, né, o convite feito para você, era para a gente tratar, né? Foi para a gente tratar um pouco aí sobre esses pacientes oncológicos, né? Esse cuidado especial, já que esse paciente, esse grupo de paciente é um paciente que pertence a esse grupo de risco, né? Continua realmente aí lá na frente de grupo de risco, como alguns outros também. E o cuidado a mais que a gente deve ter em relação a esse paciente quando esse momento de pandemia, né? Então, assim, a problemática existe, a gente sabe que hoje um indivíduo, um familiar, ou até mesmo um profissional da saúde que está atendendo aquele paciente pode estar já realmente apresentando alguns sinais da Covid-19, no caso, e até mesmo passando para aquele paciente dele
sem mesmo apresentar, né, os mínimos sintomas. Né? Lógico que a gente sabe que tem sinais e sintomas, esse profissional, desculpa, nem tá apresentando, e continua cuidando do seu paciente. Lógico que a gente sabe que vocês, como os demais profissionais médicos, nós profissionais de saúde, estamos tendo cuidado de sempre estar paramentado, pelo menos de máscara, né, um cuidado a mais. E aí a dúvida, a interrogação, né, o motivo dessa conversa nossa é justamente isso, né? Tem como a gente ter um cuidado a mais, tem como a gente cuidar melhor, uma vez que vocês já cuidam com muito carinho desse paciente de vocês na região. Existe uma possibilidade da gente minar mais esse paciente, deixando esse paciente mais próximo de uma bolha, tentando fazer com que esse paciente tenha menos risco de contaminação. Existe isso? Como é que você vê isso? Como é que vocês aí na região estão tentando tratar isso? Fica à vontade. Sim, a gente dividiu essa pandemia em momentos. Né? Naquele primeiro momento que a gente viu aquele despertar daquela epidemia local em Wuhan, a primeira impressão nossa foi que algo que seria mais outra epidemia local no Oriente, muito semelhante ao que a gente viu na MERS, no próprio surto de gripe suína. Mas a partir do momento que ela começou a mover para a Itália, eu acho que foi aquele momento que nós aqui, principalmente na Bad Rádios, a gente começou realmente a ter real dimensão do problema e a montar toda a estrutura que existe aqui no sentido de separar os fluxos desse paciente oncológico para tentar realmente cuidar de maneira mais diferenciada desse paciente. E é o que a gente vem fazendo desde então. Né? Então, eu vou dar um exemplo rápido. A gente literalmente tirou toda a oncologia clínica do Hospital Mediatis, recém-inaugurado, que é um hospital oncológico. Mas a gente sabia que certamente a gente teria algum nível, até por questões sociais, né? Porque nós somos... existe o nosso apelo social, a gente não está sozinho na sociedade, na comunidade, e certamente o hospital recém-inaugurado a gente, teoricamente, seria acionado, de alguma maneira ou de outra. E aí a gente tirou toda a parte de quimioterapia, né, do hospital, mobilizou para uma casa isolada, muito próxima, e isolou a radioterapia de um fluxo específico para esses pacientes. Então o hospital ficou totalmente isolado, digamos assim, da jornada terapêutica desses pacientes. E fez muita diferença, coisa que a gente, ambulatorialmente agora, até então, a gente não tem relato de nenhum paciente infectado, pelo menos com Covid, né? A gente teve uma suspeita no paciente internado no UTI semana retrasada, mas que foi negativo. Mas o problema realmente chega em Maceió, assim, o pico teve um trabalho publicado ontem, né, prevendo esse pico, assim, por um grupo muito sério aqui de matemáticos da Universidade Federal de Alagoas e físicos, prevendo o pico exatamente para o dia 13, né. Eu não gostei muito da coincidência porque é o dia do meu aniversário, né, mas... Mas, incrivelmente, a gente realmente a pressão no sistema hospitalar começou essa semana. Então, hoje, a gente já tem assim você tem noção? Desculpa. Hoje você tem noção qual é o número que está aí? Hoje de casos confirmados? De casos confirmados, eu vi anteontem mas assim, eu acho 4.500 casos, é uma quantidade muito razoável. E esse número aumentou muito a partir das últimas 2 semanas, que a gente teve, digamos assim, um acesso maior aos testes de PCR que chegaram muito recentemente à cidade. E eu acho que esse número, a tendência é realmente se incrementar muito. O número absoluto em relação de óbitos, eu não sei, mas eu sei a relação entre... eu sou natural de Natal, sou potiguar, então, apesar da cidade ter o mesmo porte de Natal, a gente tem o dobro de mortalidade aqui em Maceió. Tá? E isso foi muito rápido. A gente começou, digamos assim, a quarentena não foi um lockdown, mas foi um intermédio entre um vertical e começa bastante cedo, mas eu não imaginava que esse surto ia se acentuar tanto a partir da semana anterior. E aí é que fica aqui fica o medo, o problema, né? A preocupação, né? Porque assim, os pacientes oncológicos, eles têm data de ciclo, eles têm data de retorno, né? Então a gente sabe que são vários tipos de tratamento, ou seja, o paciente pode estar em tratamento hormonal, o paciente pode estar em tratamento quimioterápico, tá? Injetável ou não, o paciente pode estar em tratamento, sei lá, de imunoterapia, enfim, várias classes terapêuticas aí existe hoje já disponível.
para que esse paciente ou esses pacientes possam fazer uso. Vai depender, paciente privado ou SUS, depende, tá? Mas o que a gente sabe é que esse paciente, na grande maioria das vezes, ele precisa ir até a instituição para receber o seu tratamento, né? E aí, vocês estão conseguindo fazer esse manejo, prorrogar, cancelar, eu sei que jamais, né? Mas vocês estão esticando, e existe também uma problemática se eu esticar demais esse prazo, quanto à segurança do tratamento daquele paciente, a gente sabe disso. Ou seja, a gente tende a andar na linha, né, ali o tempo todo balançando para cuidar do paciente, cuidar muito bem, mas fazer com que o paciente venha, mas que ele vier com o máximo de cuidado possível. Vocês, como é que vocês estão trabalhando? Estão conseguindo manter a agenda de pacientes ou estão conseguindo prorrogar isso? De uma forma geral. Então, desde esse primeiro momento, eu acho que talvez quase 2 meses já que a gente realmente reduziu esse movimento em torno de 80%. Então, a gente selecionou aqueles pacientes que têm uma prioridade maior de vir para o consultório, aquelas primeiras consultas, pacientes que estão ciclando quimioterapia, pacientes que têm algum tipo de intercorrência em relação à imunoterapia. E, então, esse grupo, assim, de maneira mais simplificada, foi o grupo que a gente procura estar mais próximo, tá? Aquela turma que está sobre hormonoterapia, sobre hormonoterapia oral, a subcutânea, ou que eventualmente está em segmento, a gente soube realmente selecionar, separar esse pessoal, explicar a narrativa do porquê a gente estava fazendo aquilo e tentando postergar ao máximo essas consultas de retorno. Tá? Então, assim, apesar de reduzir 80%, a gente não parou absolutamente em nenhum momento. Tá? E criou algumas, digamos assim, algumas ferramentas para melhorar a experiência desses pacientes aqui em relação ao serviço. Um exemplo é a teleconsulta, né? A gente meio que oficializou, então alguns pacientes a gente que tem problema assim, realmente estão com dificuldade de mobilização, idosos que moram sozinhos, né? Pacientes do interior. Então, esse é o grupo que a gente procura estar mais próximo, principalmente pela teleconferência. E eu acho que de uma maneira ou de outra, eu acho que ajudou, tá? Mas nunca paramos. O que me preocupa, principalmente nos últimos 15 dias, é a hiperimportância que a gente vem dando à Covid, e isso faz jus, mas assim, eu bato muito no ponto dos problemas não Covid que vão aparecer a partir de agora, né? Então, essa semana foi um divisor de águas, porque eu estou vendo muito problema na cidade em relação a pacientes oncológicos que não estão tendo acesso. Eu não digo não é no nosso serviço, é na cidade. E eu já ouvi relatos de mortes, né, na semana passada por abdômen obstrutivo por pacientes que não tiveram, mesmo com sintoma, primeira consulta marcada, mas morreram porque não tiveram uma primeira consulta, um acompanhamento inicial com um oncologista. Isso é só um preâmbulo, porque a gente começa a ter vários outros problemas. Exemplo, problema real, problema de fornecimento de insumos, principalmente diagnóstico, né? Da medicina nuclear, PET-CT, FDG, Xofigo, rádio 223, exemplo. Até radioisótopos na medicina nuclear que não são não necessariamente só diagnósticos, mas terapêuticos. Sim. Então, essa semana eu estou com... A gente teve 2 pacientes aguardando Xofigo, e o Xofigo, a única produção desse radioisótopo numa vila próxima de Oslo, na Noruega, que não está conseguindo mandar para o Brasil. E esse paciente está aguardando isso. Com a doença assistência. É onde entra, né? É o paciente. Ele já é, digamos, um paciente oncológico, porém, alguns desses não em tratamento ainda, mas precisam urgentemente do serviço de oncologia. E ele não está tendo acesso. A problemática é justamente essa. Não só o vírus, não só a pandemia em si, mas toda a logística, toda a cadeia que está por trás disso, que realmente está. O paciente está chegando alguns ao outro, infelizmente, antes mesmo de até ter a contaminação, sei lá, de ter a confirmação de Covid, né? Óbvio que a gente consegue criar algum tipo de estratégia, tipo plano B, ou ser um plano de redundância, de mitigação de danos, mas nunca com a mesma performance para aquele tratamento do plano A que a gente indicou, a terapêutica, né? E esses problemas eles vêm se somando, porque isso acontece também no PET scan, no FDG, porque a entrega do radioisótopo está totalmente prejudicada pela malha aérea brasileira, né? A malha aérea de voos. Então a gente reduziu muito. Praticamente a gente voltou só agora,
quinta-feira da semana passada com um número muito reduzido. E além disso, a gente também com o insumo que fabrica o radisótopo, no ciclo também, o molibdênio, ele está com problema de entrada no Brasil, principalmente a partir da Rússia e da África do Sul. Então não só somos nós, que realmente a gente está numa malha mais secundária nordestina, mas o Brasil inteiro está passando por isso. E eu temo realmente pelo problema da Big Pharma, né, da indústria, porque a Big Pharma até agora realmente elas estão sendo extremamente eficientes, diga-se de passagem. Né? A gente não teve absolutamente nenhum problema em relação à entrega de imunoterápicos, quimioterápicos, mas a gente já começa a ouvir relatos que esse problema vai começar. Né? E aí fica aqui o ponto de interrogação, né, se as agências, se o Gabinete Civil da Presidência da República, o Ministro da Saúde, enfim, vai começar a olhar esse tipo de problema. Tá? Saber, estão sabendo já. Inclusive, semana passada a gente já fez relato para a Casa Civil, informando isso, cobrando. Tá? Mas a gente espera agora que com o ministro oncologista, né, a gente tenha pelo menos uma solução parcial desses problemas. Tentar resolver, tentar agilizar essa problemática, né, para resolver o quanto antes. Né? Doutor Rafael, a gente sabe, como nós agora citamos no início, que existe aí, no caso, vários grupos de medicamentos. Né? Vários desses medicamentos, a gente sabe que tem como característica, né, a toxicidade hematológica. Consequentemente, surgimento de possíveis neutropenias, algumas mais graves, grau 2, 3, às vezes um pouco mais severa, que requer uma atenção maior, ou seja, requer uma intervenção por parte, né, do clínico, do oncologista clínico, enfim, ele precisa de um socorro, digamos dessa forma, falando de uma forma bem tranquila para o nosso público, às vezes suspende medicamento, às vezes prorroga o tratamento, mas nesse meio de campo aí, esse paciente ele pode estar com a defesa reduzida, passando a tornar-se mais suscetível a adquirir, né, alguma infecção, dentre elas uma Covid-19, digamos dessa forma. Né? A problemática que a gente vê assim, esse paciente a gente orienta, né, de certa forma, olha, não sai de casa, fica em casa, use uma máscara, né, cuidado, risco de infecção, que a sua defesa tá baixa. Então, vocês tiveram já um caso, sim, né, paciente de vocês, de uma forma geral na região de vocês aí, não exclusivamente na tua instituição, que devido a uma neutropenia, né, houve uma complicação e esse paciente oncológico, né, posteriormente avançou, né, com a confirmação de uma Covid-19. Por que eu pergunto isso? Porque defesa baixa, eu sei que ninguém vai dizer que o paciente está com neutropenia, ele já vai estar totalmente suscetível a ter Covid-19, lógico. Mas assim, são vários parâmetros, né, saturação abaixo de 95%, então existe uma avaliação toda que deve ser feita e que vai sim ser feita, né, para você avaliar o paciente se tem ou não desconfiança, ou seja, né, a dúvida que fica é essa, né, como é que você vê aí na tua parte, na tua vivência, esse problema, neutropenia, quimioterapia e Covid? Como é que você consegue ver esse tripé aí, de uma forma, cuidando desse paciente da forma que vocês cuidam muito bem? O primeiro ponto é que a gente está num cenário totalmente privado aqui. Né? Então, assim, o nível de cuidado nosso, realmente os fluxos são extremamente assim, cuidadosos em relação primeiro, o planejamento extremamente bem feito. Tá? Então, assim, todos os protocolos internacionais, vamos supor, uma cedosidência que eventualmente não usa, é um fator destinado de grande nosso no Brasil, então a gente tende a seguir aqueles guidelines internacionais ao pé da letra. Então, o primeiro ponto é que a gente tem esse esmero em seguir ao pé da letra esses guidelines. E a gente só com isso já consegue baixar muito. O segundo é que a gente começa a incorporar novas classes de fatores estimuladores de segunda geração que já, digamos assim, mitigam muito o eventual problema que isso aconteça. Mas nunca é demais a gente pensar sobre isso e adaptar a nossa conduta no consultório em relação à possibilidade disso acontecer. Eu posso dar um exemplo recente, semana passada. Semana passada eu vi uma paciente com indicação idosa, com indicação limítrofe, com glioblastoma de corpo caloso, com muito edema intraparenquimatoso cerebral, e com indicação formal de eventualmente ser submetida à radioterapia e à temozolomida. E a temozolomida é um dos poucos quimioterápicos citotóxicos que realmente ela
dá uma linfopenia muito, muito importante, diferente dos demais que mexem com série de neutrófilos. Tá? Então, nesse caso, como a paciente tinha comorbidade, ela tinha indicação limítrofe de temodal, e eu sabia que aquela paciente certamente iria desenvolver uma linfopenia grau 3 e 4, e certamente iria desenvolver uma COVID, né? Eu precisei adaptar o tratamento dessa paciente para realmente desmamar o uso do temodal, dessa primeira linha, e colocar um plano B, né? A gente optou pelo belacizumab, em associação, o que não foi de todo ruim, porque a gente realmente tinha muita edema intraparenquimatosa, e eu acho que talvez o benefício seja melhor para essa paciente. Ou seja, foi uma decisão extremamente personalizada. Mas dentro desse planejamento oncológico, a gente observou a real possibilidade dessa paciente desenvolver linfopenia e, eventualmente, ser uma portadora de COVID no decorrer dos próximos dias, porque certamente ela iria ter uma linfopenia com COVID. Para você ver, né? De um tempo já para cá, o tratamento, né, oncológico ele passou a ser totalmente personalizado, né? Então, a partir desse momento agora está existindo, já iniciou a personalização da personalização, ou seja, eu tratar um paciente de uma forma personalizada em virtude de quê? Daquela problemática que está ocorrendo a nível de mundo, né? Essa pandemia que está ocorrendo. Então, realmente esse cuidado é que eu te falei no início aqui, você faz a diferença, né? Como vários outros oncologistas, lógico, estou citando isso para você porque conheço, é diferente você tratar um paciente da forma que você, né, conhecendo a doença, entendendo o assunto, né, e lógico, né, a conduta melhor possível, né. São vários medicamentos, como a gente já começou, né, existem os inibidores de partos, né, existem inibidores de disciplinas, né, a gente sabe aí também que levam a neutropenia também não tão considerável, mas existem alguns inibidores de disciplina aí que a gente já está observando que leva a surgimento pulmonar, né, então alteração pulmonar, a pneumonite. Então, um foi a defesa, tá certo? E um outro problema relacionado a pulmão. Então, aí, quando você casa a problemática, aí faz aquele nó na cabeça do profissional, que a equipe começa, e agora? Vai, não vai? Faz tomo, vê pulmão, vê como é que tá, entra antibiótico, qual é o protocolo, enfim. Eu acredito, né? Acho que queria te escutar da tua parte aí, né? Definir o tratamento de um paciente numa situação dessa, né? Então, tem drogas hoje que o paciente está utilizando aí para câncer, o paciente no caso, mas paciente, para câncer de mama, né, hormônio positivo, né, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, né, inibidor de disciplina, que realmente pode levar ao surgimento de uma pneumonite, né. E aí onde há a preocupação. A gente orienta esse paciente, não, só saia de casa se você precisar sair. Semana passada agora um paciente me ligou, praticamente na hora da consulta. Né? Eu falei, para mim para consulta? Eu disse, minha criatura, já está tudo agendado. Entendeu? Se você tiver condição de vir, não perca. Né? Se você não tiver tendo febre, se você não estiver apresentando aqueles sinais mínimos que a gente orienta não sair de casa, venha para a sua consulta, tá certo? De forma protegida, tá certo? Se tiver condições de vir com segurança. Né? Se você tiver medicamento ainda, a gente orienta isso. Se você ainda tiver medicamento que dá por mais alguns dias, tá? Você até pode ficar em casa. Mas aí é uma faca de dois gumes, porque assim, mais tarde, tá certo? Do ponto de vista, o problema vai ser pior, tá certo? Que é que a gente está observando. Começou a rede pública, não tem mais leito de UTI. E, por exemplo, aqui em Fortaleza, hoje já está a rede pública e a rede privada também praticamente lotada, tá certo? Parou tudo. Se duvidar hoje, nós temos menos de 7% de leitos vagos de UTI no serviço público, no serviço privado, desculpa. E no público já acabou, já lotou. Tá certo? Então nós estamos vivendo essas 2 semanas, né, de maio, agora está sendo crítica mesmo, entendeu? Então é aquele negócio, a problemática do evento, da toxicidade inerente ao uso da droga, e a confusão e a dúvida se pode ser um problema ou não que tem relação com a Covid, entendeu? Queria escutar isso um pouco da tua parte. Eu sempre falei, o que a gente faz eu digo, praticamente são coisas irmãos siameses, né? Porque pesquisa clínica, né, e assistência de medicina privada em alta performance, né, são coisas extremamente ligadas, né, eu diria que de maneira umbilical, tá? E aí, assim, eu acho que a coisa na oncologia atual e na medicina atual, digamos assim, na medicina baseada em evidência, encontra-se num nível de complexidade tal e de desfechos primários, secundários, enfim, a gente precisa importar conceitos, às vezes, fora da medicina. Tá?
a gente vive uma era liberal, mas eu sou liberal desde menininho, viu, Nelson? Eu sou desde adolescente liberal. Então, aquele conceito que a gente, do liberal, assim, é pele em jogo, entendeu? Então, aquilo que eu caneto, assim, eu me responsabilizo, entendeu? Então, para você pesar aquela caneta, e às vezes ser um early adopter, você está oferecendo estilo fase 2, 3, mas sabe que vai ter um real impacto para aquele paciente, você tem que ter ideia do desfecho do que você quer oferecer para o paciente, mas também tem que ter ideia do problema que pode acontecer com aquele paciente. Né? E é o que eu estava falando antes daquele caso daquela paciente do glioblastoma. Eu acho assim, esses conceitos fora da medicina ajudam muito. O conceito de pele em jogo, né? De efeitos de segunda e terceira ordem, porque eu acho que um médico moderno tem que saber disso. Né? Exemplo, eu fui criticada dessa primeira paciente, eu falei, a auditora rebateu, olha, é muito feio, doutor, né? Não é indicação de... Mas eu disse, olha, eu fiz um relato técnico muito respaldado, disse, olha, existem efeitos de segunda e terceira ordem, que eventualmente a senhora não pensou, entendeu? E que certamente vão acontecer, a gente está colocando essa paciente em risco. Né? Então, eu acho que a complexidade que a oncologia encontra-se é de tal ordem que a gente realmente tem que usar ferramentas ainda mais complexas, ainda mais sensíveis a filtrar esses ruídos, no sentido de oferecer ainda mais segurança para os nossos pacientes. Né? Mas a gente tem que ter um índice de personalização muito forte. Eu acho que a pesquisa e a assistência oncológica de alta performance andam muito juntas, porque uma não anda sem a outra, né? Que é assim que aquela pesquisa de qualidade sai, vem para a medicina privada de alta performance, e a gente quem dá a nutrição adequada para a pesquisa também clínica, que faz a diferença no nosso dia a dia. Hoje em dia a gente tem muita droga, muitos estudos aí relacionados com a imunoterapia, né? Anti-PD1, anti-PDL1, né? Como é que está hoje aí? Eu sei que assim, esse paciente que está em imunoterapia talvez não fosse o paciente o problema, né, para esse momento de pandemia, né? Mas mesmo assim, precisa sim continuar em observação, porque requer um cuidado também, né? Porque não é um risco a mais, que é um paciente que sim tem um risco, mas não pela terapia que ele está utilizando, né? Como é que você tem acompanhado esses pacientes aí que vocês estão fazendo imunoterapia, né, em relação a esse Covid-19 aí na região de vocês? Vocês tem? Como é que está aumentando esse tratamento de imunoterapia na instituição, de forma geral? A gente voltando para os avanços da oncologia, assim, realmente a ficha não cai, né? Porque a evolução é extremamente célere, é incrível, né? Hoje eu estava lendo, dando uma lida rápida no Twitter, né? Você vê, o FDA acabou de liberar um inibidor de fusão de RET, né? Para pulmão e para tireoide. Então, mais um alvo novo dentro daqueles indicadores agnósticos que a gente vê. Então, assim, é incrível, é incrível. É incrível como a oncologia está, assim, numa progressão geométrica, né? Imunoterapia não é diferente. E a gente ainda encontra-se na primeira geração de imunoterápicos. Agora, a velocidade que a gente, das publicações de fase 3 que estão chegando, fase 2, são incríveis. E na prática clínica está mudando tudo, né? É óbvio que a gente precisa de melhores fatores preditivos de resposta, é óbvio que a gente precisa afinar isso, mas isso a gente verifica que está melhorando. Assim, você vê esse afinamento de fatores preditores melhorando para a imunoterapia. Tá? E uma dessas coisas é o sequenciamento genético de nova geração. A gente entrou de cabeça nisso aqui, e certamente nós somos uma das instituições que mais usa isso, eu diria que até no país. E a gente tem um grande expertise no manejo desse conhecimento de sequenciamento genético. Então, além desses marcadores preditivos, exemplo PDL1 e TMB, a imunoterapia avança a passos largos. Né? Eu acho que a gente ainda está no começo da história, né? A gente vem a segunda leva, vem a segunda geração de imunoterápicos, e sem falar no CAR-T-cell, né? O CAR-T-cell daqui a pouco está aí, né? Em tumores sólidos. E estão fazendo realmente uma revolução. Eu não acredito ainda no que eu vejo, no que eu uso, eu vejo os resultados na minha frente, e você ainda não consegue acreditar porque a evolução foi tamanha e foi muito rápida, né?
E outra coisa, assim, além disso, a maneira também como a gente usa, a gente vem ficando mais esperto em como manejar melhor esses imunoterápicos. Um exemplo é a aprovação recente do Keytruda mais alongada, em vez de 3 semanas, 6 semanas, e a gente já coloca em prática isso em alguns pacientes que realmente a gente viu que valia a pena. Por exemplo, eu tenho uma paciente que está há 3 anos em resposta completa, de um melanoma metastático, tá? Jovem. Eventualmente a gente poderia ter desmamado esse pembrolizumab naquele grupo da colega francesa, né? Que 90% ficam sem doença após a suspensão, mas essa paciente entendeu que 10% era risco para ela, né? E realmente a gente conseguiu essa resposta completa depois de muito esforço, depois de várias tentativas de radioterapia episcopal, né? Brigando contra outros colegas, dizendo que a evidência não existia, e existe. Tá? Eu estou submetendo esse caso, então, e tá valendo. Então, essa paciente, eu estou dando qualidade de vida para ela. A gente, a partir de agora, vai começar naqueles pacientes que você tem segurança, colocar elas dentro de um agendamento mais alongado para melhorar a qualidade de vida delas. E a imunoterapia realmente vem um mar de novas possibilidades, né? E a junção da imunoterapia com os TKIs de terceira e quarta geração, eu vi um press release anteontem, você vê da associação do nivolumab com Cabometyx, né, com cabozantinib, entrando praticamente em primeira linha, taxa de respostas acima de 70%, então vamos esperar a publicação final do estudo, mas assim, mudou totalmente como a gente trata câncer de células claras. Então é incrível. E isso muda todo mês, né? Sim. Agora, assim, um ponto que eu bato é o seguinte, é a questão do acesso. Né? Exemplo, a gente tem um problema da Anvisa, ok, a Anvisa começou também a validar esses estudos fase 3, às vezes de maneira tão célere, muito próxima ao FDA, mas o problema é que a fonte pagadora, às vezes, tem que entender que isso é um ganho, é uma incorporação de tecnologia que o país teve. Eu não sei como se dá, eu digo assim, fora dos bastidores, eu não sei como a gente consegue mensurar essa celeridade da validação desses estudos aqui pela Anvisa. Mas o fato é que a gente tem que realmente bater em como isso chega no capilar final, que é a fonte pagadora. Tá? Assim, como você falou, né? Não para, né? Nós temos cada vez mais moléculas novas sendo jogadas no mercado, mas a gente sabe que, no primeiro momento, o paciente que vai ter acesso é aquele via pesquisa, estudo fase 2, 3, né? Uma vez aprovado, liberado, demora um pouco ainda para ser absorvido pelos planos, né? E quando for absorvido pelos planos de saúde, aquele paciente do SUS ainda vai ficar sem esse tratamento. Ou seja, o SUS, infelizmente, vai ficar sempre em defasagem. Entendo, não sei se entendo, mas assim, é um custo elevado, mas eu acho que a política deve ser revista, porque o acesso, né, deveria ser, né, observado de uma forma linear. Mas a gente vai demorar um pouco ainda, né, a ver isso no privado, o que vai acontecer no SUS, né? Só mandar um abraço aqui para a turma aqui de Juazeiro, né? Thalita também, Juliana Belém, o Tovito, enfermeiro, né? A Aline, fisioterapeuta. Então o público aqui está Daniele Roma, um abraço, obrigado pela participação, Zé Luiz, Joel, então a turma está engajada aí, teu chamado foi forte, viu, Rafael? Então acho que o assunto realmente conseguiu atrair, o nome também forte, conseguiu trazer aí para a turma participar, e já está tendo perguntas, já um tempinho a gente abre aí para algumas perguntas, tá? Quem tiver alguma pergunta, vai preparando aí, que daqui a pouco a gente abre um tempinho, nós temos ainda aí uma média de uns 20 minutinhos, tá bom? Para a gente conseguir finalizar. Infelizmente, a live pelo Instagram demora 60 minutos, né? Então a gente faz até antes disso, porque senão a gente pode acabar na hora do raciocínio e fica chato isso para o telespectador e para o nosso convidado, no caso, o Dr. Rafael. Você ia falar, eu te cortei, pode dizer. Então, a gente acha então, de novo, aquelas questões liberais, né, que eu sempre falo. Então, é uma visão constitucional. Então, parte do que norteia a minha decisão é uma visão constitucional exatamente de encontro com a nossa Constituição está lá, né, no artigo 966. Então, pela nossa interpretação, que saúde é um direito pleno e, teoricamente, o melhor tipo de saúde.
né? Então, eu acho que parte do problema que a gente vive já é um problema constitucional, né? Então, assim, acho que esse problema começou em 88. Acho que a gente poderia ter feito de maneira melhor, tá? Mas, enfim, sem falar nisso, a gente... E quando a gente abre o lençol, quando a gente realmente abre isso de maneira universal, e da maneira que hoje acontece em incorporação de tecnologia na oncologia, isso se torna um problema gigante. Sim. Eu vou dar um exemplo real. O Nice Inglês, que foi o nosso grande norte do SUS, né, ele há 10, 12 anos atrás, ele tinha um custo num produto interno britânico de 7,5%. E hoje o custo do Nice para a Grã-Bretanha é de quase 17%. Né? Então esse custo mais que dobrou, mas a percepção de qualidade do sistema caiu pela metade. E por que aconteceu isso? Óbvio que o Reino Unido não é competente, mas vamos lá para alguns parâmetros. Ponto 1. A sociedade envelhece, ela tem expectativa de vida, quer ver mais. 2. A velocidade de incorporação de tecnologia é muito rápida, extremamente rápida, na verdade. Tá? E isso tem custo. Tá? 3. A maneira como você hierarquiza o acesso para entrada no acesso primário, secundário, terceiro, até a chegada no centro quaternário, isso lentifica muito o processo de decisão de um sistema de saúde público. Então, para você ter ideia, praticamente não existia medicina privada na Inglaterra há 15 anos atrás. Hoje, a classe média alta londrina, ela pega um avião, vai para o Memorial Sloan Kettering em Nova York e trata no Memorial. Então, de novo, liberdade, entendeu? Liberalismo. Então, as demandas que a classe média alta inglesa tem agora, Londrina principalmente, o NICE não consegue dar vazão a isso. E isso já foi falado por alguns colegas nossos, que às vezes quando a gente fala o que está fazendo aqui na prática privada, aqui em Maceió, Brasil, às vezes é que eu falo, você está tratando melhor seus pacientes do que eu trato em hospital em Londres. Pronto. Eu participei agora, a convidada da semana passada, foi a doutora Karine, oncologista aqui de Recife, de Fortaleza, né? E falando justamente isso, né? Hoje os pacientes já podem ter o tratamento aqui, não precisa sair para um local mais distante. Às vezes ele é possível encontrar, lógico, às vezes na fase de pesquisa, como voluntário, como sujeito de pesquisa assim, mas ele pode ter acesso. Às vezes ele consegue. Por isso aquela ideia de pesquisa, de você pulverizar, você me conhece muito bem, né? A ideia de pulverizar a pesquisa clínica na região Nordeste. Conseguimos sim fazer boa parte disso, tá certo? Em algumas regiões a gente já sabe que tem pesquisa, né? Com a nossa chatice, faz isso, leva isso para aí, então inclua a pesquisa, então assim, incentivando realmente a equipe médica e a equipe da instituição, né? Queria ressaltar aqui a presença da doutora Hélida, doutora Alexandre também presente, tá? Então só o pessoal chegando aí, a turma participando, como eu te disse, então a turma está interessada no assunto. E eu queria fazer só uma pergunta, né, para a gente abrir aqui, só para abrir aí para a turma perguntar, em relação a esse paciente hoje, tá? Digamos que o paciente testou positivo, um paciente oncológico em tratamento, tá? Por segurança sua, como você vê, em quanto tempo, né, ou quanto tempo após, né, esse paciente entrou no protocolo, curou, tratou, perfeito, ou em quanto tempo após esse paciente poderia retornar ao tratamento? Eu sei que existe aí vários viés, se é hormônio, surgiu até uma pergunta aqui sobre a hormonoterapia, se é hormônio, se é quimioterapia, se é imuno, enfim, né? Mas ao teu ver, né, como seria mais ou menos esse pensamento, né, de relação a tempo para esse paciente retornar a fazer o tratamento dele? Você teria como finalizar isso? Então, exemplo, quando assim, eu acho que a gente pode pegar uma situação muito parecida até com uma das perguntas aqui, e naqueles tumores de próstata até risco intermediário, que é muito comum, né, que são situações bem normais na nossa prática do dia a dia. Então, são tumores que a ordem de cura é muito alta, da ordem de 90%, 95%, 98%. Então, uma vez findado o tratamento desse paciente, certamente a gente vai tentar estender um pouco mais uma nova avaliação desses pacientes. Eu estou até arrastando isso até para julho, né, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Né? O estresse na nossa rede hospitalar aqui está muito próximo de vocês. Eu estou vendo os relatos de Fortaleza, mas assim, não está muito diferente não. Tá? E a gente teme, porque realmente, quando é que isso vai acabar? Né?
Então, a preocupação da semana que vem aqui já é o seguinte: a nossa retaguarda oncológica vai para onde? Né? Em termos de internação hospitalar. Então, essa é a pergunta que a gente vai ter que digerir a partir dos próximos dias aqui, na semana que vem e na outra, na vindoura. Tá? Mas situações de risco intermediário. Né? Um dia após o outro. É um leão por dia, mas de maneira muito geral, situações onde o risco de recidiva é menor que 10%, certamente a gente está jogando esses retornos para pelo menos 2 a 3 meses para frente. Perfeito, ótimo. Já é um parâmetro, né? Então você está garantindo, tentando preservar ao máximo, né? Uma segurança a mais aquele paciente, lógico, né? E se respaldando para poder tratar da melhor forma possível aquele paciente. É um risco que tem aí, lógico. O ideal seria não parar o tratamento do paciente, a gente sabe, mas às vezes paciência, né? Ninguém sabe como é que está a resposta daquele paciente, como é que está a produção de anticorpo, se já tem, se não tem, enfim, né? São vários fatores que devem sim ser avaliados, né? Quando a gente tem um paciente desse em recuperação pós-Covid, né? E lógico, e ainda tem muita coisa que a gente não sabe da doença, não é? Tem muita coisa que a gente não sabe. Então, realmente uma coisa, tudo bem, começou lá fora há mais tempo, mas Brasil foi março, né? No começo de março aí, primeiro caso. Então, assim, ainda eu sei que a gente está acompanhando o trabalho de fora, a gente tem nosso paciente oncológico, a gente tenta resguardar esse paciente, mas tem hora que realmente nem uma equipe, nem um grupo de médicos tem a resposta. Então, vai ser realmente a tentativa, né? Lógico, pelo racional, tentando da melhor forma possível tratar o paciente, né? E, lógico, com a maior segurança possível, tá? Uma coisa que vem ajudando muito, Nelson, aqui, realmente é o WhatsApp, né? E os aplicativos de teleconferência. Né? Então, eu até ouso dizer que eu acho que eu estou trabalhando mais durante essa pandemia. Tá? Porque, literalmente, eu fico, geralmente, pela manhã de plantão, 8 horas da manhã eu estou, 7h30 da manhã eu já estou com o WhatsApp, e às vezes eu fico no telefone 3, 4 horas seguidas. E assim, eu vejo muita funcionalidade nisso tudo. Óbvio que eu queria estar no consultório, filtrando de maneira melhor alguns casos desses. Antes eu poderia ter fazer pelo telefone. Mas aí eu tenho essa primeira leva, essa primeira onda de consultório pelo Zap de manhã, né? De maneira mais assertiva, eu tento ser mais assertivo. E aí exatamente, passo visita pela manhã e às vezes no final da manhã eu já estou no consultório e sigo até o final do dia. Ótimo. Eu vou abrir aqui para as perguntas, né? Para os nossos telespectadores também, realmente, você deve ter acompanhado aí já algum, né? Iane Abreu, parabéns pela live, né? O Rafael, ótimo, obrigado, Iane. Valesca também, sinalizando, obrigado pela presença. Tem uma pergunta aqui, Iane Abreu, né? Boa tarde, do Rafael. Para a decisão de adjuvância em paciente com CA de mama, risco intermediário abaixo, né? Em quimioterapia, já é questionável. Você tem dado preferência ao hormônio devido à pandemia? Então, ótima pergunta essa. Iane, parabéns, Iane, ótima pergunta. Então, nesses grupos, assim, quando a gente, digamos assim, está diante de um risco intermediário, um paciente com pós-menopausa, com história pobre, familiar, então, assim, certamente essa paciente, a gente é tendencioso a oferecer hormonioterapia, tá? Uma coisa que a gente tem que questionar sempre aqui é que a gente não pode esquecer nunca da arte médica, nunca, né? Porque a gente está querendo, a indústria está forçando muito a barra, está querendo reduzir, simplificar a decisão, o ato da decisão médica, que é uma coisa extremamente complexa e que tem arte imbuída dentro desse processo, né? Meramente uma coisa sim e não, você vai dar quimioterapia sim e não, tá? Então, quando a gente usa a mão de dispositivos como o Monoprint, como o Oncotype, a gente tem que ser muito, muito reticente em qual é a assertividade da indicação daquele Oncotype, né? Para que você vai usar ele e por que você quer usar ele, tá? Então, eu acho que a incorporação desses painéis de riscos genéticos realmente soma, ajuda, mas eles continuam tendo a sua indicação de maneira restrita, né? E não é uma panaceia. Tá? Haja visto que o ideal seria você ter um estudo fase 3 cabeça a cabeça Sangallen, né? Os critérios que a gente usa de risco print Sangallen versus, né? A gente não tem normalmente, assim, né? Eu digo assim, ipsis literis, né? Então,
Veja, eu tô falando isso porque eu gosto de provocar, tá? Então, E, por que eu digo isso? Porque é sandália e é sandália ainda. A tomada de decisão clínica baseada nos riscos nos critérios de sandália é uma coisa extremamente efetiva, fantástica, que a gente nunca pode deixar de pensar nessas situações, tá? Então, a clínica é soberana, ainda é soberana e vai continuar por um bom tempo. É óbvio que a gente incorporando. E outra, às vezes populações são extremamente heterogêneas. A população chinesa é e, totalmente diferente da e, população americana. Como é que você vai se basear no mesmo pool de genes americano, e tomar uma decisão baseada numa população asiática? Então, exato. paciência. Não é à Então, toa que os estudos. não à toa os 40, 50 maiores especialistas de câncer de mama do mundo continuam se reunindo anualmente em Sangalo, porque é isso que vale por hora. E é isso que já tem a nossa tomada de decisão. Ou seja, é a personalização da personalização, né? Bom, estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Quem tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Nosso tempo está chegando praticamente já quase ao final. Tá? E como eu disse, eu não queria finalizar a live no momento, né, em que alguém estiver falando, tá? Fique à vontade. Então, assim, até chegar, se chegar aqui alguma pergunta, tá, Rafael? Foi ótimo, sim, foi claro a tua explanação, né? Realmente o cuidado é necessário, né? Estratégias realmente tem que ter, como vocês pensaram em estratégia, local reservado para esse paciente atendimento, já mina aquele grupo para reduzir, ou seja, uma forma de barreira para você tratar aquele paciente, né? Enfim, manter realmente a vigília, ou seja, essa vigilância contínua com esse paciente, contato, né? Estar antenado, estar ligado, ver o que está acontecendo já no início do dia, como você disse, que eu já começo, já passo um tempo ali vendo o que está discutindo, as mensagens, as respostas, né, o que tem de novo para a gente tentar, né, tratar o nosso paciente, enfim. Né? É um dia, né, após o outro, que todo dia, às vezes, hoje a gente faz uma coisa, acha que realmente foi a melhor coisa que a gente pode ter feito. Não, mas no outro dia não, a gente pode incrementar mais. Então tem coisa nova que a gente pode ir sentindo pelos protocolos, né, que estão sendo adotados aí para tratar a Covid, né? Usa ou não usa hidroxicloroquina, usa ou não usa cloroquina, é muito tóxico, vai ter cloro cardíaco. Mas assim, os protocolos estão aí e tem gente utilizando, tá entendendo? Mesmo alguns pacientes oncológicos, tá? Então assim, o que nós temos hoje aqui na nossa região Fortaleza é isso. E que está salvando realmente vidas, certo? Infelizmente, algumas não. Lógico, chega de uma forma muito já grave, né? Procura assistência de uma forma, a doença bem já mais avançada e realmente não consegue ter sucesso no tratamento, infelizmente, vai a óbito. O que a gente não quer. E aí esse paciente oncológico é um paciente mais delicado. Entenda, todo paciente é delicado, mas o paciente oncológico, né, a depender do tratamento dele, a gente sabe que a gente precisa colocar, né, uma lupa naquele paciente, uma lupa no cuidado desse paciente, tá? Para a gente tentar tratar melhor, ou seja, manter esse paciente com a qualidade de vida melhor mediante seu tratamento, tá? Alguma pergunta mais aí? Não, chegou. Bom, já que não surgiu nenhuma pergunta, né, eu finalizo aqui, deixo as suas considerações finais, que a gente está chegando ao fim, né, já te agradeço aí pela tua atenção, que o primeiro contato você já, mesmo tendo esse momento aí do WhatsApp, eu entrei no meio, né, joguei o convite, né, te atrapalhei da tua manhã aí já, e você aceitou já mesmo que de imediato, o doutor De Rafael jeito respondeu nenhum. agora. Obrigado, Maria, pela atenção. Fica para tuas considerações finais, meu amigo. Nelson, mais uma vez eu queria reiterar assim, o meu agradecimento pessoal. Você sabe que a nossa amizade já vem de algum tempo. Você literalmente abriu o serviço aqui da pesquisa clínica inaugurou a pesquisa clínica aqui em Alagoas, né? A gente vem ainda, assim, a operacionalidade assim, no nível mais ativo ainda, a gente vai chegar lá esse ano, certamente essa pandemia atrapalhou, mas você foi um colega extremamente caro, que eu diria até com ousadia, que inaugurou aqui a pesquisa clínica aqui em Alagoas. E seu trabalho é extremamente caro no Brasil, principalmente no norte e nordeste do Brasil. Eu acho que você faz muita diferença. Você capilarizar a pesquisa clínica é um trabalho muito sério e é um trabalho que salva vidas. Então, mais uma vez, eu só gostaria de agradecer o seu empenho. Você realmente é um mascate da pesquisa clínica no Brasil e continue com essa sua missão, que é uma missão muito bonita, porque salva vidas e estreita laço com os amigos oncologistas.
Eu aqui na Med Rádios, eu tô aqui em Maceió, eu estou por aqui, é um prazer, é um centro privado de oncologia, é um cancer center, é algo muito inovador aqui dentro da região nordeste do país. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse cancer center. E Sim, certamente vocês vão ouvir falar mais na Med Rádios, a gente tem um bocado de coisa bacana aí. Eu acesso mais Twitter, viu, Nelson? Então, mas eu vou brigar para ser mais ativo no Instagram, porque eu sei que é importante. O problema é que falta tempo às vezes, né? é, E, fica e também tranquilo. acompanhar a nossa instituição aí, que é a Med Rádios, pelo Instagram. Eu agradeço a presença de todos aí e fico à disposição a responder pelas mídias, qualquer dúvida a mais. Meu amigo, obrigado, tá? Tua participação é sempre importante aí, né? Pra gente, a gente sempre aprende, todo dia a gente está aprendendo com um profissional, com outro profissional como você, né? É importante a gente deixar isso bem claro, né? Agradeço aí a todos que puderam participar, né? Um sábado, fim de tarde diferente, né? Já aí amanhã é Dia das Mães, já quero já deixar aqui meus parabéns a todas as mulheres mães, né? Que nos acompanharam hoje, que amanhã talvez a gente não vai ter contato. Né? E graças ao Dr. Rafael, eu disse, Nelson, domingo é Dia das Mães. E aí, realmente, domingo é Dia das Mães, tá? E aí, realmente, a gente puxou para sábado, né? E graças a Deus, É, a gente conseguiu fazer realmente uma chamada boa, né? Uma conversa legal, e eu acho que, né, todos saíram ganhando, tá certo? Realmente, Nelson, meu é a um prazer. informação, Espero que a gente volte a conversar aí no segundo semestre. Vai ser um prazer, viu? se Deus quiser, tá? Boa tarde, sucesso para você, saúde para a família, se cuida e parabéns aí da forma que Abraço. você vai tratando e conduzindo seus pacientes. Qualquer coisa, estamos por aqui, é só entrar em contato, tá bom? Um abraço, amigo, Abraço, sucesso, Nelson. Até mais. até mais. Para aqui só.